O Brasil está vivendo um período da sua história muito difícil, porque se acumulou uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, uma crise ambiental. Sempre que uma sociedade como a brasileira enfrenta crises graves, como já aconteceu na década de 30, na década de 60, na década de 80, a única saída para esse período de crise é a sociedade aglutinar forças em torno de um novo projeto para o país, que consiga tirar justamente a sociedade da crise. Infelizmente, setores da burguesia brasileira, aliada com os interesses dos Estados Unidos, desrespeitando o processo democrático que havia elegido com a maioria dos votos a presidenta da Dilma, eles deram um golpe no país cujo único objetivo é reimplantar medidas neoliberais que não deram certo em nenhum lugar do mundo, e nem no Brasil na época do Collor e do Fernando Henrique, para, através dessas medidas, recuperar a taxa de lucro para os capitalistas. Porque os capitalistas eles não pensam no povo, eles não pensam no futuro da nação, eles só pensam na sua conta bancária. Então, o objetivo do golpe e as medidas que o governo golpista do Temer já vem tomando, todas elas vão nessa direção. Aumentar a exploração dos trabalhadores, a perda de direitos históricos, mexer na Previdência e entregar parte dos recursos públicos que estão lá no orçamento para educação, saúde, habitação popular e desviar esses recursos para os interesses das empresas. Mas, felizmente, como tudo na vida tem suas contradições, esse plano neoliberal dos golpistas não tem futuro, porque eles não vão resolver a crise econômica, nem social, e muito menos política, já que todo mundo está vendo que a maior parte dos ministros do governo Temer estão envolvidos com denúncia de corrupção e envolvidos lá no Lava Jato. Eu espero que o povo brasileiro se levante, faça mobilizações em todo o país, denuncie esse governo durante as Olimpíadas, para que a presidenta possa voltar o quanto antes a governar esse país com os votos que recebeu, porém, que a presidenta Dilma volte com compromissos diferentes com o povo, com compromissos de mudar o programa econômico, de garantir os direitos dos trabalhadores, de enfrentar a crise econômica para enfrentar o desemprego e montar um ministério em diálogo com a sociedade, já que os partidos conservadores traíram ela. Os camponeses, que são a maioria da população no campo, seja os pequenos agricultores que têm terra, seja os sem terra, e mesmo os assalariados rurais, eles vão enfrentar um período muito duro, seja pela sinalização das medidas do governo golpista do Temer, que quer fazer mudanças radicais no sistema produtivo, como já anunciaram, querem vender as terras para o capital estrangeiro, como querem impedir a demarcação das áreas de povos indígenas e das comunidades quilombolas, assim como fechar o MDA, que significa não só falsamente, hipocritamente, diminuir gastos públicos. Fechar o MDA significa interromper todas aquelas políticas públicas que, bem ou mal, favoreciam o campesinato, como o programa de aquisição de alimentos, como os programas de assistência técnica que havia no MDA, como outros programas que iam ajudando a resistência dos camponeses. Tudo isso acabou. Então, o que nos salvará daqui para diante no campo é que nós temos que intensificar a luta de massas. Primeiro na resistência contra o desmonte do MDA, contra o desmonte dessas políticas agrícolas que estavam dando certo. E em segundo lugar, fazer o enfrentamento com o agronegócio, para demonstrar para a sociedade que o agronegócio só produz mercadoria envenenada, que depois vai gerar câncer no teu estômago. E os únicos que podem produzir alimentos sadios para todo o povo brasileiro são os camponeses. E por isso nós precisamos recuperar políticas que façam com que o camponês se desenvolva e que aumente a produção de alimentos
para oferecer nas feiras, no supermercado, enfim, alimentar de forma sadia o povo brasileiro. Esse deve ser o objetivo da agricultura e não usar nossas terras para o agronegócio, para produzir soja, milho, etanol, que só interessa para as multinacionais e para vender para o exterior e que não resolve nenhum problema do nosso povo. Então, aos camponeses de todo o Brasil, se organizem e vamos à luta, que teremos anos duros pela frente. Porém, sairemos deles mais fortalecidos e com o apoio da sociedade, vamos conquistar um modelo agrícola necessário, que é o modelo da agroecologia, da produção de alimentos sadios e distribuir as terras dos latifúndios improdutivos, como manda a lei, e respeitar o direito sagrado dos territórios indígenas e dos territórios quilombolas. Um grande abraço para todos.